Enquanto a produção deu um zoom tão rápido que eu não consegui nem respirar, vamos para as listas de materiais. Vamos precisar aqui de látex, tá? Látex para maquiagem, qualquer um que vocês tiverem. A Dona Massa. Eu tenho aqui essa da Color Make, mas pode ser qualquer uma que você tiver. Temos os sangues, qualquer tipo de sanguinho que vocês tiverem, tá? Alguma coisinha pra tampar a cor, digamos assim. E eu separei aqui também alguns produtinhos vermelhos cremosos. Esse aqui, gente, eu vou ser bem sincera com vocês que é batom. Se você tiver uma sombra vermelha, funciona. Se não, só aqueles primeiros produtos, que é o látex, a massa e o sangue, já resolve nossa maquiagem. E coisinhas para aplicar. Tenho aqui alguns pincéis. Pode ser pincel social, pode ser os dedos, se você não tiver pincel. E algumas espátulas. Espátulas de metal, tá vendo, ó? De plástico. Pega uma coisa que seja fácil de aplicar, uma espátula, uma colher, que daí fica fácil para vocês conseguirem fazer. Então vamos lá. Vamos aplicar aqui. Vou fazer como se fosse um corte para vocês entenderem como que faz, o processo que faz para utilizarem esse tipo de material, tá, gente? Então vamos direto na nossa massa, gente. Essas massinhas aqui, elas não vêm prontas pro uso. Tem gente que, ó, pega aqui, ó, pá, taca direto na cara. Pode até ser que funcione, dependendo do que você quiser fazer, assim, uma coisa mais rústica, mais bruta. Mas se você quiser que ela tenha ali uma maleabilidade melhor, até mesmo uma aderência melhor mesmo na pele, vocês vão ter que pegar do potinho. Pode mexer no próprio pote também, tá, gente? Ou no copinho separadamente. E existe também cubetinhas como essas daqui, tá? Então vamos lá. Peguei aqui uma quantidade. O que eu vou fazer para ativar essa massinha? Ao invés de simplesmente pegar e colocar no rosto, que é um erro que muitas pessoas cometem. Gente, eu vou ativar essa massa. O que eu vou fazer? Eu vou, com a minha espátula, mexer. Tem cursos, gente, que eu já vi gente fazendo que mexe isso aqui como se não houvesse amanhã, tipo, muito mesmo. Pra mim, como é coisas mais simples que eu faço, às vezes, em aula, ou se for uma maquiagem mais elaborada, que nem a do Zumbi, pode mexer bem mesmo, ou quando você quer realmente uma massa mais fininha, mais cremosinha, assim, você pode mexer bastante. Quando eu quero uma coisa menos cremosa, eu não mexo tanto, tá? Mas essa, por exemplo, da Color Make, é uma que a gente consegue deixar a densidade mais durinha, como estava, quanto uma geleinha ali, uma pastinha bem mais maleável quando a gente ativa ela. E quando a gente ativa, ela até fica mais fácil de grudar no rosto, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? A espátula, que eu tô utilizando é de plástico, eu vou pegar uma quantidade que eu quero pra fazer o meu corte. E eu vou imaginar aqui, como se tivesse dado aquela lascada, arrancado aquela pele, sabe? Ali, vamos fazer um negócio bem gorzão, bem uma feridona. Então, eu vou pegar a quantidade que eu quero de massa, eu vou utilizar aqui o meu rostinho e vou vir aplicando a quantidade que eu quero de massa, tá? Apliquei mais ou menos, ó, eu venho ajustando as bordinhas com a minha espátula. Tá vendo que tá fácil de ajustar a bordinha? Que não tá duro, que não tá difícil? Foi porque eu ativei ela. Se eu não tivesse ativado, ela não iria nem colar tão fácil e também não iria ser tão fácil de conseguir ajustar. Não sei se a câmera tá pegando agora que eu pus o espelho, mas toda hora, ó, eu tiro o excesso. Então, eu tirando o excesso, eu consigo ter uma espátula mais limpinha pra eu conseguir vir o quê? Limpando as bordinhas e ajustando. Então, ó, limpei bem agora. Coloquei aqui no rosto a quantidade que eu precisava de bastante massa, né? E o que eu vou fazer agora, gente? Na diagonalzinha, ó. Tá vendo que aqui tá reto? Dá uma diagonalzinha. Com a espátula na diagonal, essa parte aqui, ó, na diagonal, eu vou passar no meu rosto. Tem gente que passa reto, tem gente que passa deitado. O segredo é passar na diagonal, porque assim eu consigo fazer esses acabamentos na lateral. Olha, gente, que coisa mais linda. Bem feitinho, ó, na diagonal. Eu não sei se tá pegando bem a diagonalzinha aí pra vocês. Eu acho que sim. E assim, ó, na diagonal, eu consigo vir trabalhando essas bordinhas da massa. Esse também é um grande erro que muitas pessoas fazem na hora de dar acabamento, que fica grotesco, digamos assim, não fica tão suave, que é utilizar a espátula sem estar na diagonal. E eu normalmente coloco bastante massa, gente, ó, pra ter massa pra tirar. Se eu não vir raspando e tirando o excesso,
eu não consigo tirar aqui em direção à pele, eu não consigo ter esse acabamento tão bem feito, tá? Se você quiser, vocês podem pegar um pouco de água, colocar em um potinho, em um copinho, e com os dedos, molhe o dedo na água e vem alisando, ó. Se mesmo com a espátula, oh meu Deus, não foi o rolê que eu precisava, ó, vocês podem vir umedecendo e alisando com os dedos. Até mesmo na hora que passa a água, fica até mais fácil de fazer, ó, o alisamento aqui na diagonal com um pincelzinho. Quando a gente utiliza a espátulazinha e a massa e às vezes começa a secar, vocês têm que vir e umedecer, porque ela, com o contato ao ar, ela seca, gente. Ela vai evaporar. É uma massinha que, se você passar só ela não dá um acabamento perfeito. Então, se começar a esfarelar, vem com a mãozinha na água, ó, tem uma gotícula de água aqui no meu dedo, e eu só venho alisando nas bordinhas, certo? Fiz aqui, deixei bem grosso nessa parte do meio, ó, bem grosso nessa parte do meio, com bastante volume, pra eu vir com a minha espátula agora e criar um corte. Eu vou vir, ó, dando uma bela de uma movimentada no pincel e conseguindo criar aqui como se fosse um belo de um corte na minha maquiagem. Eu fiz aqui o buraco, eu venho deixando as bordinhas bem beiçuda para deixar realmente aquele pedação bem volumoso, tá vendo, ó? Que dá como se fosse a sensação de que a pele está saindo, que tá estraçalhado. É isso que é o efeitos especiais, é isso que dá esse efeito de tridimensionalismo, tá? E eu deixei bem lisinho nas bordinhas, só que no centro, bem grosso, e a hora que eu passei a espátula dando essas movimentadas, eu consegui dar esse efeito de corte desbeiçado, certo? Se for um corte mais cirúrgico, é só você vir somente reto. Se for vários cortes, um corte do lado do outro. E por aí vocês conseguem criar aí o efeito que vocês quiserem com a massa. Lembrando que essa massa, gente, ela tá nas suas mãos. Você consegue fazer o que você quiser. Aqui já estaria super legal pra gente conseguir fazer um corte, passar um látex e um sangue, já fazer um efeitinho bacana. Mas vamos ir além agora, vamos ir além. Tá vendo isso daqui, ó? Gente, isso daqui é isso daqui com cor. Essas duas aqui, ó, uma eu adicionei um pouco de tinta líquida amarela pra fazer pus, e a outra eu adicionei aqui um pouco de sangue pra fazer como se fosse um sangue podre. Com essa massinha colorida, eu consigo fazer como se fosse ali, ó, vários elementos já coloridos na minha maquiagem. Então eu vou colocar aqui como se fosse uma maquiagem ali com carne podre dentro. E olha que legal, gente, tá sem cor, tá cru, tá sem nada. E olha como já deu um efeito muito bacana. E além disso daqui, gente, com essa massa colorida, vou colocar até um pus ali já já, a gente consegue fazer também cicatrizes. Vamos supor que eu esfolhei o meu rosto, ó, vou pegar essa aqui que é a massa colorida. A gente consegue pegar aqui essa massa colorida e criar como se fosse vários arranhões. E aí eu vou pegar um lencinho. É claro que aqui eu estou fazendo em cima da maquiagem, não é o ideal, a gente pode fazer com o rosto limpo pra ter um pouquinho mais de acabamento, tá? Mas eu vou pegar meu lencinho, ó, e só vou limpar em volta pra eu deixar bem certinho aonde eu quero o meu esfolado. Eu vou até fazer isso aqui, ó. Vou meio que envolver aqui a minha espátula e conseguir limpar, ó. Consegui fazer como se fossem dois esfoladões aqui, utilizando essa minha massinha colorida, pra vocês verem como que a gente consegue utilizar essa massa também. Beleza, fiz aqui então a minha massa. E o outro erro, né, o nosso erro de todos os mundos aqui, que o pessoal mais faz e comete ao fazer esse tipo de maquiagem, é passar sangue. Se a gente só colocar o sangue por cima dessa ferida aqui e deixar por isso mesmo, eu te dou 5 minutos e essa maquiagem vai cair. Ela vai craquelar e ela vai cair. Por quê? Porque a massa, gente, ela é um elemento em vários. Se a gente só passar a massa, já fica um efeito maravilhoso. Mas aqui, ó, se você não passa o látex, já joga o sangue, essa massinha não vai dar 5 minutos. Ela vai cair, ela vai craquelar e vai cair. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar como se fosse uma proteção para essa massa. A gente precisa colocar ali alguma coisa que vai segurar ela por mais tempo, durante o evento, durante a maquiagem, durante seu vídeo, durante o que for. Então aqui, como começou a craquelar um pouquinho, eu vou vir dando uma alisada. Então eu vou alisar um pouquinho ali, vou alisar um pouquinho aqui, pra não ficar esse efeito craquelado quando eu passar minha massinha. E agora eu vou vir
com látex, pra eu conseguir dar uma camadinha, pra eu conseguir fazer o quê? Dar uma protegida nessa massa. Ó, venho dando batidinhas aonde tem massinha. Não precisa ir muito pra pele, porque o nosso objetivo é realmente proteger a massa. E eu vou passar dentro também, porque não adianta nada eu ter protegido em volta, sendo que isso aqui que eu coloquei dentro também é colorido. É massa também. A diferença é uma massa colorida. Pronto. Aplicou o látex antes de vir com sangue, antes de vir colorindo, tá? Gente, não secou 100%, o ideal é secar 100% até realmente ele ficar totalmente transparente, tá vendo, ó? Aqui, como tem alguns vãozinhos, ele acumulou um pouco, mas eu já vou fazer a maquiagem pra não demorar tanto, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colorir um pouquinho as bordinhas. Peguei aqui um corretivinho do tom da minha pele e um pincel desses pincelzinhos de maquiagem social e eu vou colorir, ou seja, vou adequar ao tom da minha pele. Não precisa ficar 100% perfeito, tipo, nossa, igualzinho. Por quê? Porque agora que a gente coloriu, eu vou vir dando uma pequena vermelhidão. Só que quando a gente cria ali um hematoma, uma ferida na pele, a pele ela fica irritadiça, ela fica vermelha, sabe? Ela fica um pouco colorida ali na onde teve o atrito com a pele, o corte, né? Então eu vou pegar um pouco de pancake vermelho e eu vou criar aqui em volta uma pequena vermelhidão para dar essa sensação de pele irritada, ou seja, de maquiagem mais irritadiça, não uma pele tão perfeitinha ali, tá? Certo, ficou vermelho, ficou irritadiço. Agora eu vou vir com um tomzinho daqueles de batom que eu falei pra vocês. Se secar 100% aqui não é necessidade, porque aquele tomzinho que a gente aplicou antes, né? Que esse daqui já dá esse efeito. Mas como a gente tá finalizando aqui, eu vou utilizar esse material também pra vocês conhecerem. Peguei o batomzinho aqui, gente. Eu vou pegar um pincelzinho menor, só pra aplicar dentro, pra colorir um pouquinho alguns cantinhos, se houver a necessidade. Dá pra fazer isso usando o próprio sangue também, eu vou até aplicar, mas eu quero manter a cor que tava antes da massa, que é esse tomzinho aqui. E antes de aplicar o sangue que eu vou aplicar nessa ferida, eu vou colocar o pus que eu fiz com a massinha amarelo, pra dar um efeito um pouquinho mais nojento. Então eu vou pegar o pus amarelo e eu vou colocar em alguns cantinhos. Vamos colocar um pouquinho aqui. Aplico com a espátula e com o dedo. E talvez um pouquinho aqui, que pode ser que seja nas partes mais grossas, assim. Mas aqui vai ficar legal também. E agora sim, gente, a gente tem a estrutura, a gente tem a cor, a gente tem o látex pra proteger. Quem que vai vir? O sangue vai vir agora neste momento. O sangue neste momento, vocês podem escolher se quer um negócio bem gore, vai no preto, mas cuidado com o preto que ele é muito forte. Ou uma coisa assim, bem mais sangue fresco, pode ser esse sangue da rostinho pintado. Eu vou pegar e eu vou aplicar na minha ferida. Mais um outro erro que muita gente comete ao fazer essas maquiagens é o quê? É aplicar sangue demais. Gente, a gente deu um maior trabalho para conseguir fazer essa ferida maravilhosa, cheia de cores, de nuances, de gordura exposta. Se eu venho e aplico sangue demais, vira tudo um negócio só, vira tudo uma sorocada de cor ali de sangue e não fica uma coisa tão profissional. É claro que depende do teu objetivo. Se é pra ser um negócio de um banho de sangue, aí tudo bem, aí você pode fazer uma coisa com mais sangue. Mas quando a gente quer mostrar o trabalho com sangue realmente, a ferida ali, esse puzinho realmente saindo da minha ferida, ou se for uma ferida mais química, algo sem tanto sangue, colocar pouco é o ideal. Se você colocar muito, vai tampar e vai fazer o quê? Não vai dar efeito, tá? Pra finalizar, depois que eu já apliquei aqui o meu sangue, eu vou misturar um pouquinho de sangue com água. E eu vou vir, gente, com uma escovinha de dente. Misturei o sangue com água. Fecha o zoinho, ó. E espirra esse sangue, porque ele vai dar um acabamento muito mais interessante do que só aplicar sangue em tudo muito forte. E vai ficar muito mais legal. Muito mais realístico, assim, dependendo do efeito que você quiser dar. Além de que esse efeito de sangue espirrado, fala sério, é muito legal. Fecha os olhinhos, tá, gente? Pra gente não ter problema na hora de, né, cair sangue no olho, que aí não é legal. Gente, o que vocês acharam? Legal, né?